Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Galera, se inscrevam no canal, tá? E compartilhem com um amigo de vocês. Bora para nossa análise de hoje. É o seguinte, hoje, olha só galera, 1h08 da tarde, os TIs quase 1,5, né? Mais de 1,5 de alta. Nossa bolsa ela realmente tende a cair, tá? Podia estar caindo mais, mas não está caindo por causa da Vale, da Petrobras, tá? Então, bora começar aqui, que é o seguinte, né? Hoje no pré-mercado, né, a gente teve a economia um pouco flat, tá? Um pouquinho mais flat, só que para queda, tá? Setor de energia, o Brent subindo, e a gente também teve o nosso minério de ferro subindo também, que isso fez com que a nossa Petro e a Vale não caísse, tá galera? Que mais? Hoje os metais também, né? Trabalhando em alta, né? Basicamente trabalhando em alta. E nós tivemos também na nossa agenda, né, alguns Fed Boys falando. Eles falaram que tá muito cedo ainda para a gente cortar os juros, né? Quem foi que falou isso aqui? Foi esses Fed Boys, foi o Williams e o Waller, né? Então eles falaram algumas coisas assim um pouquinho mais relevantes que deixaram o jogo do corte da taxa de juros em aberto, tá? Então, galera, deixa eu começar aqui e a gente tem que falar um pouquinho também do nosso real, né? O nosso real ele tá perdendo, tá? É verdade que ele ficou um pouco ganhador, mas ele ficou um pouco mais zerado, tá? Principalmente para as outras economias. Ele estava mais no 0 a 0 para os outros pares de moedas, tá? Emergente, e para as moedas fortes ele estava até que ganhando, mas depois virou o jogo, né, galera? E começou, principalmente os pares com menos forte, né? Esses os países emergentes realmente viraram o jogo do câmbio, tá? Câmbio agora ele tá confortável, né? Tá, ficou entre 0,30 de alta, 0,30 de queda, né? Mas confortável, né, galera? Hoje foi um pouquinho mais complicado pro câmbio. Galera, é o seguinte, hoje, além disso, né, nós tivemos a gente teve, né, algumas pesquisas que elas vão sair que também estão pesando, né, da Quest, Genial, sobre a eleição, tá, galera? Então, hoje a nossa economia, né, a gente viu, olha aqui, Petro e a Vale subindo, tá? Acompanhando o exterior e ainda mais o nosso juros, galera, os juros abrindo já em alta, né? Basicamente de 1% de alta e ficou quase que a manhã todinha ainda está, né, em alta, tá? Operando em alta, como vocês podem ver, de mais de 1%. Isso aqui pesou no nosso mini índice, tá? E aqui deu, para mim, assim, a gente teve 3 operações aqui no nosso mini índice, tá? Tava um pouquinho mais conflituoso na manhã, né? A gente abriu aqui sem flat, tá, galera? Então, a gente abriu um pouquinho flat aqui, né? E teve uma liquidez interessante aqui, né? A gente criou uma liquidez principalmente na primeira 1 hora de mercado. Quando começou a pesar realmente, né? A gente viu aqui o micro S&P um pouquinho flat, né? E depois na abertura do mercado americano, olha só, ele trocou de lado e começou a ficar negativo, né? É na abertura do mercado americano, a abertura do mercado à vista brasileiro aqui, né? Já na abertura do mercado à vista, né? Olha só, basicamente tudo caindo, juros no alto, né? Vale Petro acompanhando os seus respectivos minérios, tá? E petróleo, né? No caso, a nossa Vale, a Petro, né? Que é no petróleo, e a Vale, que parte de minérios. Então, se elas estivessem caindo, galera, isso aqui ia estar caindo mais de 1,5%, tá? Ia estar caindo mais de 1,5%. Então, essas duas ações, elas seguraram o nosso Bovespa, né? Que agora tá caindo, tá?
1,5 de queda, né? Tá 1,5 de queda. Mas para o nosso ativo que nós operamos aqui, o nosso mini índice, que eu entendi, né? Que como os DIs, né, eles estavam muito na baixa e por mais que a nossa Vale, a nossa Petro, que equivalem quase a 20%, né? Essas três ações aqui, elas valem quase 20% de todo o nosso índice à vista, que é o Ibovespa, mas não iria salvar, tá? Não iria salvar. Então o que aconteceu? O nosso ativo, né, o mini índice, ele basicamente veio nessa liquidez aqui, né? A gente teve abertura, ele voltou nessa liquidez aqui, aí aqui estava interessante para venda, sendo que ele voltou de novo, né? E depois, quando ele quase chegou aqui no 159.500, né? 159.500, a gente teve de novo aqui, né? Uma melhora da venda. É verdade que seria melhor que ele viesse fazer o que ele veio fazer depois, né? Ficou um pouco confuso, mas deixa eu explicar direito. Então, seria melhor que ele fizesse desta formação aqui, né? Que a gente tem essa liquidez aqui, né? A gente tem essa liquidez para poder entrar, no caso, antes de ele perder com mais força, né? Antes de ele pegar essa tendência aqui, porque nessa tendência ele chegou a cair, deixa eu colocar aqui, 1.200 pontos, né? Então, o mais interessante, né? Quem não conseguiu entrar nesta operação, né? Teria uma venda aqui para vir já desafiar a mínima, só que ele não conseguiu. Sendo que o nosso trade de livro, que aqui eu explico para vocês, seria ele voltar aqui, né? Por debaixo dessa liquidez, tocar e voltar a cair, né? Ou então até procurar o PROC, que era justamente essa liquidez, né? Que é a aceitação, né? Aqui é a aceitação. Ele veio, só que de forma mais tarde, inclusive depois do mercado americano, olha só. Então parou aqui, a gente teria uma venda, tá? Teve uma venda que depois ela ficou um pouquinho mais mastigada, mas a venda realmente está ganhando, né, galera? Então, para mim, a gente só teve venda nesse tempo aqui, né? Essa movimentação aqui, mais ou menos umas 10:08, 10:10. Aqui de novo, né? Deixa eu ver qual foi o horário dessa aqui, 10:42. E aqui de novo, né, 11:34, 11:36, 11:38, que a gente teve uma venda um pouco mais no contexto, né, do que nós costumamos operar, que é o Trade Location mais Price Action, respaldado pela nossa macro, né? E a gente entende de macro e microestrutura, então nós precisamos que os players se posicionem, né, vendo o que está acontecendo na economia como um todo, para daí nós entrarmos, pegarmos um pouco, né, de pontuação e assim sucessivamente nós agimos no day trade, tá, galera? Dólar. Então, dólar futuro. Pessoal, hoje o dólar ele tava um pouquinho mais perigoso, tá? Ele tá um pouquinho mais perigoso. Ele chegou a cair 0,5%, mas depois devolveu, né, parte desse arrefecimento, né, impulsionado pelos nossos juros, tá? A gente viu aqui que o nosso dólar, né, ainda teve o EWZ, né? EWZ tá caindo 2,37 e o BR Titan está caindo 1,42, tá? O nosso DXY, pessoal, ele até estava um pouquinho na alta, né? Na abertura de mercado ele estava 0,10, 0,8, mas depois agora, né? Agora até que não perdeu tanto, né? Ele tá 0 a 0. Então o nosso dólar ele deixou meio que em aberto, tá? E perante as nossas outras moedas, a gente teve um certo trocar de lado, tá, galera? Como eu expliquei para vocês, as moedas mais fortes, elas estavam um pouco flat,
perdendo para o real. E as moedas emergentes estavam um pouquinho mais forte, mais flat, tá? Depois elas zeraram, né? E viraram o jogo aqui que a gente viu, né? E as moedas mais o México, né? O peso argentino, o dólar australiano, a lira turca, né? Perante o real começou realmente a ganhar, tá? Isso aqui faz com que o nosso dólar também ele comece a ganhar força, né? Então a gente pode estar tirando aqui as nossas médias que eu uso para Petax, tá? Tirar uma, tirar outra e tá aqui a nossa média final, né? Ontem, galera, olha só, ontem que eu falei para vocês, né? Então ontem que foi que eu falei? Voltem lá no vídeo de ontem, né? Que ele poderia dar um mergulho no preço futuro. O preço futuro tá bem aqui, né? Então, quem comprou aqui no preço futuro tem um preço futuro final e o spot do dia aqui, tá? Que é a Petax D+1, tá? A gente já tem o nosso D0. Mas o que eu quero salientar, então o preço ele veio até aqui, né? Quem comprou, e eu falei na modalidade scalp, olha só, que fez uma operação bem interessante até o nosso ajuste, né? Que inclusive está aqui o nosso ajuste no 479, né? Basicamente, o dólar ele não quis buscar, né? No ajuste nem um POC de ontem, né? Ele veio aqui na mínima da CME, né? Se a gente for começar aqui pelo início, né? A gente tem o BRLT, né? Mínima da CME e a máxima da CME tá lá em cima, né, galera? A gente teve na madrugada um spike, né? Um spike bem forte que fez com que o nosso real lá fora chegasse a uma cotação de 0,1717, tá? Isso aqui dá mais de 5,60. Então, mas eu quis colocar uma pontuação um pouco mais fidedigna, né? Então, tá bem aqui em cima, tá? O que que acontece? O nosso dólar abriu, né? Basicamente sem gap, veio aqui no BRLT, que é o dólar turismo, e veio aqui para mínimo da CME. Da mínima da CME e nós temos aqui o 500, tá? O 500 aqui caberia um scalp, tá? De compra, scalp de compra, né? Esse primeiro toque ele conseguiu chegar, né? Isso aqui daria os 10 pontos e depois, né? A gente teve de novo uma segunda operação que obviamente que eu acho que ele não viria buscar aqui a máxima da CME, porque aqui estava muito corrido, né? Quase uma alta de 1%. Para a primeira hora do mercado, o dólar ele tem que correr bastante, né? E os juros podia estar ajudando, mas os pares, né? Eles estavam uma certa indecisão das outras moedas, né, galera? O fato é que o dólar aqui, ele tá bem, eu tenho aqui a curva gaussiana, né? Ele tá bem confortável, né? Ele tá bem confortável, porque a gente tem a curva gaussiana aqui, né? Tá aqui pontilhada. Então o dólar aqui, galera, aqui ele fica 66 numa situação de porcentagem, ele fica 66,30 do tempo, ele vai ficar aqui, né? E não tá errado, né? A gente viu aqui que ele tá aqui, ele tá bem tranquilo, né? O fato é que ele fez o primeiro preço futuro aqui, né? Ele tem essa liquidez, colocou o primeiro preço futuro acima da liquidez da primeira uma hora. O que isso aqui está dizendo? Que tem uma possível tendência de alta, tá? Então, qual foi uma entrada que eu acho no meu operacional, tá? Que é um operacional resguardado na macroeconomia, na microeconomia, na macroestrutura de mercado e microestrutura de mercado, tá? Mas o Trade Location Price Action, porque nós não somos institucionais, nós precisamos deixar que os players maiores entrem, nós identificamos porque nós entendemos o jogo do câmbio
e nós pegamos poucas pontuações, né? Ou então, se nós aguentarmos o balanço de mercado, a gente deixa a posição em aberto, né, galera? Mas eu acho mais interessante nós pegarmos poucos pontos, principalmente aqui no câmbio, né? No câmbio é mais interessante a gente pegar uma pontuação um pouco menor, tá? E proteger rápido, né? No mini índice, que é um ativo um pouco mais direcional, aí sim, né? Dá para aguentar um pouquinho mais de balanço. Fato é, que foi que ele fez? Primeira Petax Futura, primeiro spot do dia. Segunda Petax Futura, segundo spot do dia, taxa à vista, né? Terceira Petax Futura, terceiro spot e terceira taxa à vista. Petax Futura final, né? E o spot final do dia, que é o nosso D0, tá? Foi que a cotação que aqui está nos dizendo. Aqui que a gente teve uma pequena operação, né? Que eu falo aqui para você, a gente tem a máxima de mercado. O câmbio ele fica por cima do preço futuro, volta, toca e a gente tem aqui uma defesa para vir justamente desafiar essa máxima, tá? Ele veio aqui, fez de novo, né? E quem entrou comprado, tentando buscar aqui, né? Possivelmente levou um stop. O que foi que ele fez? Ele veio buscar o primeiro spot do dia, né? Então a gente tem essa movimentação que é do preço futuro pro spot ou do spot, né, pro preço futuro, né? Então, que eu digo para vocês e repito, isso aqui já não é no eita, aqui é esse tipo de operação já é velha para nós, né? E aqui ele fez de novo, né? Então do preço futuro veio aqui, né, interagiu com o spot, né? E ficou aqui entre preço spot, preço futuro para o spot, do preço futuro para o spot, depois do spot para o preço futuro de novo, né? Só que o que é interessante, né? Nós identificarmos estes pequenos pontos, né? Entrarmos e pegarmos a operação, né? Uma pontuação que seja lucrativa para nós, né, galera? Então, ele ficou aqui. Deixa eu até mostrar aqui para vocês aqui. Então a gente teve aqui, né, uma Petax um pouco, essas três primeiras um pouco menos indecisas, né, que a gente não tem nem 5 pontos a diferença de uma para outra, e depois que ele começou realmente a correr por causa que eu acho que os juros, tá? Os juros pesou durante o pregão e pareceu que não ia cair, né? Já começou com basicamente 1% de alta. Depois chegou uma tendência, né? Conforme eu mostrei para vocês, deixa eu até mostrar aqui de novo, né? Que os juros 1% de alta, olha só, os vértices aqui 1%, aqui 1,5%, né? Então os juros ficou aqui trabalhando e depois, né, pegou uma força, uma tração, teve um certo arrefecimento, mas depois, olha só, veio de novo trabalhar aqui, basicamente perto da máxima de até então, né? Então, para mim, esses juros ele pesou, tá? Que fez com que o nosso câmbio ele ficasse zerado, inclusive pouco positivo, e a nossa bolsa, que eu acho que ela pode cair um pouco mais, tá? E no nosso estudo sugerido de meio-dia, nós erramos 4,5 pontos, que é desta Petax, para o spot do dia, né? Então, novamente, conforme eu falei para vocês, né? Então, a cotação daqui, ela buscou o preço futuro, né? E aqui deu uma compra. Aqui possivelmente ela pode fazer de novo. Então vocês estão entendendo onde tem uma possível compra, né? Então tem uma possível compra aqui no preço futuro. O dólar hoje, eu creio que ele vai fazer, né, o ajuste, né, dentro desse range aqui, que é do 542, né, ao 522, né? 522 eu acho que vai ficar fazendo o nosso ajuste dentro desse range aqui, né, galera? Então basicamente foi isso, né, galera? Se atendem a entender o câmbio, galera, operar sim, mas entenda o câmbio, né? Hoje foi um dia um pouco mais doloroso, tá? Mas
um pouco melhor para nossa bolsa, tá, galera? Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com o amigo de vocês. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!